Por milênios, nossa espécie olha o céu estrelado e tenta entender seu lugar nessa imensidão. Rapidamente passamos a questionar se estamos ou não sozinhos no universo. Afinal, como dizia o grande astrofísico e divulgador científico Carl Sagan, se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Movidos pela curiosidade, até começamos a explorar pedacinhos desse universo, e enquanto você assiste essa videoaula, sondas vasculham o solo de Marte e satélites vagam pela imensidão do espaço sideral à procura de vida. A pergunta finalmente foi respondida. Sim, existe vida fora da Terra, e num lugar bem mais próximo do que imaginávamos. O curioso é que nós mesmos levamos essas vidas para lá. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E pois é, minha gente, esse negócio aí de existir vida em outros planetas, em outros corpos celestes, parece que ficou no passado. Muito provavelmente a resposta que a gente tem é que sim, existe, só que não como a gente imaginava, uma vida vinda daqui da Terra. Em abril de 2019, uma missão israelense lançando uma espaçonave ao aterrissar na Lua, teve um problema. Ela explodiu ao chegar na superfície lunar, né? Os destroços foram espalhados, portanto, na superfície da Lua e, dentre as várias coisas que essa espaçonave carregava, ela carregava um conjunto de uma caixinha com pequenos animais muito pititicos e muito importantes para esse tipo de missão, chamados tardígrados. Os tardígrados são animais extremamente resistentes, como a gente vai ver, e eles tem aquela capacidade que a gente viu na aula anterior, que os nematóida também têm, os nematoda em especial também têm, chamado de criptobiose. Enquanto que os nematoda eles conseguem fazer a criptobiose e tal, mas quem é craque mesmo nisso são os tardígrados. Então havia um carregamento, digamos assim, de tardígrados em criptobiose, dentro dessa espaçonave que chocou no solo lunar e o diretor-geral da companhia, da empresa lá que lançou essa missão, diz que é extremamente alta a probabilidade de que esses tardígrados tenham sobrevivido ao impacto na Lua e, portanto, eles estão lá muito provavelmente, hoje é dia 13 de junho de 2021, muito provavelmente quando a gente olhar para a Lua, lembrem-se aí que a gente está olhando agora para um corpo celeste que não é mais desabitado. Muito provavelmente existem tardígrados vivos lá na Lua. Só que, claro, não estão lá felizes e saltitantes correndo para todo lado, né? Eles estão dormindo, digamos assim. Eles estão naquele estado que a gente estudou chamado de criptobiose e que a gente vai estudar um pouquinho melhor nessa aula, tá? Então é essa a manchete aqui, né? O acidente espacial que espalhou milhares de animais microscópicos, aí agora a gente vai entender melhor quais são esses animais, da Terra na Lua, né? Então é uma matéria bem legal, o link dessa matéria está aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar também no nosso Google Sala de Aula, ok? Leiam essa matéria que ela é muito bacana. E, claro, tem vários outros materiais a respeito, tá bom? Bom, vamos lá então, relembrando a nossa aula. Nós estamos trabalhando aqui com os animais, os metazoa, né? E os animais eles estão divididos em grupos basais, né? Que são os porífera, os placozoa, os porífera são as esponjas, né? As esponjas marinhas, os placozoa, que são aquelas sujeirinhas de aquário, os cnidária, que são as águas-vivas, anêmonas, etc. E os ctenófora, que são animais também parecidos com as águas-vivas, parecidos com os cnidários, só que tem algumas diferenças lá, né? Todos esses animais compreendem aí os chamados grupos basais, eles não formam um grupo monofilético, a gente chama de grupo apenas para fins didáticos, tá? Eles percebam aqui que eles têm diferentes origens, né? Eles não formam um grupo monofilético. Quem sim forma um grupo monofilético são aqueles animais que têm simetria bilateral, chamados, portanto, de bilatéria. Os bilatérias estão divididos em dois grandes grupos, os protostômios
e os deuterostômios. Os deuterostômios são aqueles animais cuja o blastóporo no processo de gastrulação vai dar origem ao ânus e depois surge a boca. Depois a boca deuterostômia. Quem dá origem primeiro à boca são os protostômia, certo? Os protostômia estão divididos em spiralia, aqueles animais que fazem um espiralamento desse embrião no momento da divisão celular, e os equidizozoa, que a gente está vendo nessa disciplina. Os spiralia, lembrem-se, estão divididos lá em briozoa, os plateumintes, os molusca e os anélida, né? Os briozoários, os vermes chatos, as lula, polvo, caramujo, lesma, etc. E os anélida, que são as minhocas, as sanguessugas e os poliquetos, né? Todos esses animais e vários outros grupos compreendem aqui os spiralia. E nós temos também os equidizozoa, que são aqueles animais que sofrem equidise, né? Eles estão divididos em escalidófora, portadores de escálides, fora portador de escálido, escálide, espinho, aqueles animais que têm espinhos, os nematoida e os panartrópoda, são esses três grandes grupos. Os escalidóforas são os loricífera, os quinorrinca e os priapúlida. São todos aqueles animais pequenos que habitam principalmente os espaços intersticiais do sedimento no fundo de mares e oceanos. Os nematóida são os nemátoda, que são os vermes cilíndricos, lombrigas, por exemplo, e os nematomorfa, que são os vermes crina de cavalo. E temos, por fim, aqui os panartrópoda, que estão divididos em três grandes grupos: os tardígrada, os onicófora e os artrópoda. Nós vamos falar nessa aula desses três grupos aqui dentro de artrópoda, ok? E aí, dentro de panartrópoda. E aí, dentro de artrópoda, nós temos ainda uma divisão de três grandes grupos: os chelicerata, os miriápoda. Cheliceratas são, aí vai ser o tema da próxima aula, são ali as aranhas, os escorpiões, os trilobita, os parentes dos trilobita, enfim, todos esses aracnídeos são chelicerados. Os miriápoda, que são as lacraias, gangugis, centopeias, e os pancrustácea, que compreendem ali os crustáceos e os insetos, tá? Então nós temos aqui, recapitulando, panartrópoda, que é artrópoda e outras coisas, né? Artrópoda sensulato. Por quê? Porque é artrópoda e também onicófora e tardígrada, certo? Todos esses animais, o que eles têm em comum? Têm em comum essas características aqui: presença de pernas e garras. Essas pernas podem não ser pernas verdadeiras, articuladas. Um sistema nervoso ventral, sempre ventral, ok? E um corpo segmentado, ainda que esses segmentos não sejam visíveis, distinguíveis, olhando a superfície externa desse animal, certo? Uma coisa que chama bastante atenção é que todos esses grandes animais, esses grandes grupos de animais aí, e aí a gente está focando aqui nos equidizozoa, né? Olha só que no tempo geológico, quanto mais para baixo, mais antigo, né? Tanto os equidizozoa quanto os spiralia, os cordados como nós e vários outros surgiram mais ou menos nesse período aqui. Olha só, daqui para cima, que é aquilo que a gente vai chamar de período cambriano. Antes a gente tinha o período ediacarano, né? E tem os fósseis ali de Ediacara. E aí durante esse período aqui de aproximadamente ali uns 440 anos para cá, de 500 a 540 milhões de anos, foi o momento em que a vida na Terra diversificou imensamente em termos de formas
em termos de grandes linhagens. Digamos assim, foi o momento em que a vida resolveu fazer um laboratório e testar diferentes formas, né? E aí várias delas deram certo e existem até hoje, ou existiram por vários outros milhões de anos, e várias formas não deram certo e foram brevemente extintas, né? É assim que a natureza trabalha. E aí a gente vê aqui que os Equidizozoa, eles surgiram aqui nesse período do Cambriano, junto com vários outros grupos. Olha só, Equidizozoa, todos os Spiralia, que compreendem lá os Annelida, Molusca, Plateumintos, etc. Nós, os cordados aqui, né, todos nós que temos coluna vertebral. Os Anthozoa, as anêmonas, né, os Medusozoa, as águas-vivas, e por aí vai. Vários tipos de corais aqui, de poríferos, os Ctenófora também começaram aqui, certo? Então a gente vê uma quantidade imensa de grandes grupos que existem atualmente surgindo exatamente nesse período cambriano. E aí era um período aí, eu inclusive recomendo para vocês esse livro aqui do Gould, tá? É um livro do Gould, chamado Vida Maravilhosa. Que aí ele vai... Esse livro é fantástico. Leiam, tá? Simplesmente leiam esse livro. Tem alguns livros assim que a gente, enquanto biólogo, tem que ler. Esse livro do Gould é um deles, chamado Vida Maravilhosa. Um outro livro, eu vou até mudar aqui. Um outro livro que eu recomendo muito, 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 antes mesmo do livro da Vida Maravilhosa do Gould, antes mesmo do Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, eu recomendo muito que vocês leiam este livro aqui, tá? O Naturalista, do Edward Wilson. Isso aqui é um livro autobiográfico dele, portanto ele vai contar da vida dele, desde a infância até ele resolver estudar a biologia. O Edward Wilson, para quem não conhece, é o biólogo mais influente nesse último século, sabe? É uma pessoa ganhador de 2 prêmios Pulitzer, ele estuda formigas, certo? E também biodiversidade, etc. Ele é professor da... Bom, era, né? Não sei se ele ainda é, porque está velhinho, velhinho. Professor da Universidade de Harvard. Enfim, tem uma coleção imensa de obras importantes e de prêmios importantes por essas obras e pelo trabalho dele. Recomendo muito, muito, muito que vocês leiam esse livro aqui, O Naturalista, tá? Para vocês se empolgarem aí com a vida de biólogo. E a leitura dele é muito gostosa, muito gostosa. Ele parece ser um livro meio grossinho assim, mas é cheio de ilustração e tudo mais. E você vai lendo assim e você nem vê o tempo passar, sabe? É uma leitura muito gostosa. Deixa eu abrir alguma ilustração bonitinha aqui para mostrar para vocês. Ele escreve numa linguagem muito, muito acessível, muito familiar, assim. Enfim, leiam, só leiam, tá? É um livro maravilhoso. Voltando então, aqui, pronto. Voltando então, um outro livro aí, que também está no conjuntinho, no top 5 aí dos livros que todo biólogo tem que ler, né? Que é, na minha humilde opinião, que é o Naturalista, do Wilson, A Origem das Espécies, do Darwin, claro, né? O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, Vida Maravilhosa, do Gould. E aí o quinto aqui fica a critério de cada um. Eu, pessoalmente, eu adoro um outro que eu posso mostrar depois para vocês, que é A Conquista Social da Terra, que está ali atrás. Também do Edward Wilson. Mas, enfim, tem... Aí o quinto aí eu deixo, digamos assim, para cada gosto, para cada vertente que você quer seguir. Mas voltando, esse livro Vida Maravilhosa, ele trata sobre uma determinada área rica em fósseis chamada de Burgess Shale, que aí ele vai mostrar justamente toda a diversidade de fauna desse período cambriano, desse período de explosão de vida na Terra, que tem um monte de criaturas ali que povoaram esses mares e tal, e que habitaram esses mares aí por milhares, milhões de anos, e que hoje em dia não existem mais. Por exemplo, esse carinha aqui, ó, com esses espinhos atrás, isso aqui é um animal tão diferente, mas tão diferente, os paleontólogos tiveram tanto trabalho para poder entender esse bicho, que
que eles descreveram ele como alucigênia. Estavam achando que estavam tendo uma alucinação. Esses dois carinhas aqui seriam, digamos assim, as onças pintadas dos mares do período cambriano, que são chamados de anomalocares. Esse outro malucão aqui, com essa probóscide de predador aí, se chama Opabínia. E todos esses grandes grupos aqui pertencem a um grande clado chamado de Lobopódia, que é um clado completamente extinto. Não existe mais representantes vivos desse clado, mas era o grupo dominante nessa época do período cambriano. Tá? E aí esse livro descreve essa fauna aí. Então a gente percebe na natureza em vários momentos, e nesse momento aí, após a explosão de vida do Cambriano, isso aqui, a gente tem momentos aí de explosão de vida. Nesse momento a gente chama de explosão do Cambriano, que é uma quantidade imensa de formas. Aí está o carinha aqui falando, a explosão do Cambriano, o outro, uau! E aí, milhões de anos depois, a gente tem 5, e agora o sexto, 6, né, contando com o período atual, 6 eventos de grandes extinções, de chamadas extinções em massa, sendo que boa parte dessa fauna aqui do Cambriano, ela deixou de existir principalmente graças aqui à grande extinção do Permiano. Tá? 95% de todas as famílias deixaram de existir, foram completamente extintas. Mas existem alguns organismos que, desde esse começo aí de milhões de anos atrás, até hoje, continuam mais ou menos do jeito que estavam, assim. Dentre eles, esses dois grupos que eu vou falar agora, que são os tardígrada e os onicófora. Os tardígradas são esses bichinhos aqui, fofinhos, são animais microscópicos, aquáticos, estritamente aquáticos. Eles podem ser encontrados em ambiente terrestre. Só que é a mesma lógica que eu falei para vocês na aula passada dos nemátoda, né? Eles podem ser encontrados no solo de florestas, mas sempre em filme de água nesse solo. Tá? Então ele é sempre aquático, está sempre dentro da água. É um grupo aí com mais de 1000 espécies descritas. Né? E como é que é a organização do corpo desses bichos? Eles têm um tronco e uma cabeça. Esse tronco ele tem 4 pares de lobópodes. Lobópodes, lobo, de lobo, né? De uma aba, digamos assim, e pode, que é perna. Tá? Então são umas pseudopernas, digamos assim. E aí por isso pernas entre aspas aqui. Ok? Então ele tem aqui 4 pares. 1, 2, 3 e a quarta perna, o quarto lobópode esquerdo. 1, 2, 3 e o outro está atrás da folhinha aqui, 3 lobópodes direitos. 4 pares de pernas, de lobópodes, né, de falsas pernas. E cada um desses lobópodes vai portar aqui na sua pontinha garras, tá? Ou então discos. Né? Então ele vai ter de 4 a 8 garras ou discos em cada lobópode. Esse animal ele é um equidizozoa, portanto ele tem uma cutícula. Né? A cutícula desse bicho, porém, ela é bem fininha e ela não tem quitina. Tá? É um outro conjunto de polissacarídeos, etc. E eles podem ter ainda expansões laterais aqui, como cirros, como clavas e papilas. Tá? Processos, ornamentos que vão ajudar ele a sentir o ambiente e planar na coluna d'água. E aí ele tem lobópodes e ele fica literalmente caminhando na água. E aí isso inclusive rende a ele em inglês o nome de urso d'água ou porquinhos de água, etc. E aí nessa parte anterior aqui, ele tem a cabeça. A cabeça tem uma boca anterior, certo? Aqui está a boca desse animal, esse furo. Ele tem uma faringe protrátil, ou seja, ele vai esticar essa faringe para poder capturar o alimento. E ele vai ter ainda dentro dessa faringe a presença de um estilete
e ele vai se alimentar, portanto, de uma forma bem parecida com os Nematoda. Lembram-se que os Nematoda têm um estiletezinho, né, que ele vai lá e fica furando, puncionando, por exemplo, a raiz de uma planta com esse estilete e aí sugando o líquido ali daquele vegetal, por exemplo. Né? Aqui é a mesma coisa, ele vai protrair essa faringe, vai esticar essa faringe e vai usar o estilete para espetar e furar a parede celular, a parede da sua presa. São predadores, né? Eles vão se alimentar de bactérias, ou vão se alimentar de pequenos animais também, principalmente de animais unicelulares. Tá? Como é que é internamente o corpo desse animal? Ah, eu acho que tinha um vídeo aqui. Sim, eu esqueci de falar. E aí, é o momento agora de vocês darem uma pausa nessa videoaula aqui e vir aqui embaixo na descrição do vídeo e assistir o videozinho aqui, que também está no YouTube, que é um vídeo que fala sobre os anomalocaris, tá? Então, deem uma pausa, vão lá, assistam, depois vocês voltam para cá, beleza? Bom, a morfologia interna desses bichos aqui, como que é? Esse bicho, então, ele vai ter uma boca anterior, aqui está a região da cabeça, um ânus posterior, né? Então, deixa eu colocar aqui em verde. Ele vai ter o tubo digestório dele aqui ao longo de todo o corpo, uma boca anterior, um ânus posterior, certo? E aí ele vai ter um cordão nervoso e aí gânglios nervosos aqui, e um cordão nervoso ventral, um cordão nervoso ventral, da parte anterior até a parte posterior. E olha só, são 1, 2, 3, 4 lobópodes. Então, 1, 2, 3, 4 gânglios. Cada gânglio inervando um par de lobópodes. E também a parte aqui do cérebro, principalmente associado para a coordenação de todas as atividades e associado aos órgãos sensoriais, certo? E aí ele vai ter, o que mais que esse bicho tem? Na parte, ele vai ter, deixa eu ver, pronto, aqui, os sexos são separados, machos e fêmeas. Aqui a gente está vendo uma fêmea, né? Com óvulos no ovário aqui está um óvulo, aqui está um outro óvulo e outro óvulo. Tudo isso aqui vai desembocar no oviduto, que vai vir aqui desembocar no final do intestino, e esses ovos eles sairão aqui pelo ânus do animal. Também saindo por esse mesmo poro vai ser o resultado das excretas. Ele vai ter então aqui túbulos de Malpighi, deixa eu usar um verde mais escuro aqui. Ele vai ter então túbulos de Malpighi aqui, que vai ficar filtrando o sangue, digamos assim, e liberando esse conteúdo aqui no final do intestino e liberando essas excretas nitrogenadas para saírem pelo ânus, certo? Aqui está o estilete, que ele vai usar para poder puncionar o alimento. E é isso. E aí agora é o momento de vocês fazerem uma outra pausa. Daqui para frente eu vou encher vocês de vídeos aí para vocês terem um pouco mais de dinâmica, como é que esses bichos funcionam, tá? Principalmente na próxima aula que é sobre os Chelicerata, vai estar cheio de vídeo. Então agora façam uma pausa aqui na nossa videoaula, venham aqui na descrição e assistam aqui um vídeo muito legal do TED Educação sobre os tardígrados. Esse vídeo ele está em inglês, mas vocês vão lá e ativam a legenda e escolham a opção de idioma que tem legenda em português, tá bom? E aí vão lá, assistam esse vídeo. Bom, como é que esse animal se reproduz? Esse animal se reproduz da seguinte forma, como eu falei para vocês, os sexos são separados, eu tenho machos e fêmeas, e os tardígrados, como todos os equidisozua, eles têm que de tempos em tempos trocar a sua equidízia, trocar o seu exoesqueleto, né, num processo chamado de equidízia. E aí os tardígrados, eles sincronizam o movimento da troca de exoesqueleto da fêmea com o momento da reprodução. E aí a gente começa dessa forma aqui. O macho ele encontra a fêmea está pronta ali para acasalar, e aí o que ela faz? Ela perde a água do corpo, perde bastante água,
ela já produziu uma outra cutícula aqui por baixo da cutícula velha, olha só a cutícula velha grandona, e como ele é muito pititico, como ele perde água, ela perdeu água, ela ficou bem menor do que o tamanho original dela. Então ela está vivendo ali dentro do casulo que é o seu exoesqueleto antigo, digamos assim. O macho vai lá e pelo ânus ele vai inserir gametas ali dentro dessa exúvia da fêmea, e aí essa exúvia então vai estar ali com a fêmea e com os espermatozoides do macho. Ela está com seus ovos prontos, e aí ela vai liberar esses ovos dentro da sua exúvia antiga, e aí está nesse momento aqui aqui está a fêmea, ela está saindo do exoesqueleto antigo, tá? E está deixando dentro dele os ovos que ela botou, que serão fecundados pelo espermatozoide do macho. Dessa forma, quando ela acaba de sair, ela vai ter aqui, os ovos vão estar protegidos pela casquinha, pela exúvia dela. E aí esses ovos vão, ó, esses aqui até já começaram a dividir, tá vendo? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Acho que vocês conseguem ver aqui essa linha, né? Esse outro aqui também. E aí esses ovos vão eclodir, dar origem aqui, nesse caso aqui, a 5 novos tardígrados que vão sair dessa exúvia e ter a vida independente deles, certo? É um processo de reprodução bem diferentão assim do resto dos Equidizozoa. Agora, a coisa que é mais diferente, que mais chama a atenção, é essa capacidade de criptobiose dos tardígrados. Para além da capacidade de criptobiose, ou seja, deles reduzirem, baixarem o seu metabolismo e entrarem num processo de latência graças a condições adversas do ambiente externo, eles são também chamados de extremófilos. O que são extremófilos? São animais que conseguem sobreviver, conseguem proliferar, conseguem resistir a condições extremas de variáveis ambientais. Por exemplo, você pega um tardígrado aí, a galera pegou o tardígrado, saíram testando ele de tudo quanto é forma. O cientista é um bicho mau, né? Pegaram o tardígrado, colocaram eles lá no fundo do oceano, a 5.000 metros de profundidade, numa pressão de água, portanto, que esmagaria qualquer coisa aí, esmagaria qualquer ser vivo que vive aqui na superfície terrestre, né? Levou para lá para baixo, ele entra em criptobiose, traz ele de volta e aí ele está vivo. Esse animal ele consegue perder até 95% da água do e ainda consegue permanecer vivo. Baixar o metabolismo dele até 0,1% do metabolismo normal dele e ainda está vivo. Bora ver extremos de temperatura. Vocês sabem, a água congela a 0 graus, né? Eu não sei se vocês lembram lá de química do ensino médio, que tem o chamado zero absoluto, que é menos 300 graus, o zero absoluto, né? O pessoal conseguiu congelar os tardígrados até muito próximo do zero absoluto, olha só, até menos 273 graus Celsius. Esquentou de novo, ele voltou a nadar normalmente. Ferveu, a água ferve a 100 graus. Colocaram ele em água fervendo a 150 graus, deixou a água esfriar, ele sai nadando de novo. Levou esses bichos para o espaço, igual aqueles que caíram lá na Lua, só que soltaram eles no vácuo, né? Portanto, pressão atmosférica zero, no vácuo, ele entra em criptobiose. Tirou ele do vácuo, ele volta à normalidade. Pressão aí, por exemplo, aqui no fundo do oceano, pressão de até 6.000 atmosfera, e esse bicho não morre explodido, ou implodido, na verdade, né? Um dos problemas que a gente tem que usar esses trajes espaciais aqui, é principalmente por causa de radiação espacial, né? Níveis de radiação acabam com as células dos nossos organismos, e aí esses animais eles conseguem suportar níveis de radiação até 1000 vezes maiores do que os níveis que nós conseguimos suportar, ou seja, são animais praticamente indestrutíveis, né?
Eles podem morrer? Claro, se eu pegar e esmagar um antes que... Eles morrem muito facilmente antes de entrar em criptobiose. Mas entrando em criptobiose são extremamente resistentes, extremamente capazes de sobreviver a condições adversas do ambiente. Tá? E por isso são chamados de extremófilos. E aí, nessa situação aí de criptobiose, ele faz isso aqui, ó. Ele joga a água fora, praticamente toda a água do corpo fora, e aí ele murcha, vira essa bolinha e baixa o metabolismo aqui a 0,1% do metabolismo normal. Ele praticamente morre. Só que ao fazer isso, o que ele faz? Qual que é a estratégia? Ele não apenas joga essa água do corpo, a água das células fora, mas ele também vai produzir uma espécie de um gel. Cada célula vai produzir uma espécie de um gel que vai vitrificar, que vai congelar, digamos assim, que vai paralisar, né, cada célula do corpo desse bicho. E aí, por exemplo, um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente vê aquelas viagens espaciais que chega lá e coloca o astronauta lá, naqueles filmes de ficção científica, sempre tem que fazer uma viagem, vamos para Saturno, vamos para outra galáxia. A primeira coisa eles entram numa espécie de um caixão, né? O caixão fecha e eles são congelados ali. E aí depois, quando está chegando no destino, aí o computador vai lá, ou um robô, ou qualquer coisa do tipo, vai lá e descongela eles, eles voltam ao normal. Aquilo ali não é possível com a tecnologia que nós temos por causa da água, porque todo mundo que já colocou cerveja no congelador e esqueceu ela lá, como eu infelizmente já fiz algumas vezes, sabe que a água quando congela, ela expande. E aí, assim como a água da cerveja, ao expandir, ela estoura a garrafa de cerveja, a água que é contida dentro da célula, ao ser congelada, ela vai romper a membrana celular e vai fazer um processo de apoptose, né? Essas células elas são destruídas, elas são rompidas. E aí os tardígrados eles resolveram esse problema banhando essas células nesse gel. E aí esse gel faz com que essa célula ela não se rompa nesse processo de perda de água e de reidratação posterior. Essa é a grande vantagem. Se nós conseguíssemos dominar essa tecnologia dos tardígrados, pronto. Dava para a gente colocar pessoas numa espaçonave aqui, ao chegarem no espaço sideral aí, elas entrariam nessa câmara aí com esse gel que banharia e preservaria todas as células do corpo. Pronto, poderia passar um século, um milênio, vagando aí pelo espaço sideral até chegar em algum outro planeta, alguma outra constelação. Né? E por falar nisso, vão lá então e assistam, tem um vídeo muito legal do Nerdologia falando sobre isso de vida extrema, sobre os extremófilos. Então deem novamente uma pausa aqui nessa aula, vão lá e assistam o vídeo do Nerdologia chamado Vida Extrema, tá bom? Bom, esses foram os tardígrados. O próximo grupo aqui, então nós acabamos de ver os tardígrados e a gente vai ver agora um outro grupo chamado de onicófora, que compõe, juntamente com esses dois, e os artrópoda, compõe aí o grupo chamado panartrópoda. Né? Os onicóforos são animais fantásticos também, fantásticos. Eles não têm a capacidade dos tardígrados de fazerem criptobiose, não são extremófilos, mas são animais extremamente antigos, são animais que estão aqui andando no substrato de florestas úmidas há vários milhões de anos. E a morfologia é muito parecida com a morfologia que a gente vê hoje, que é essa aqui. É um animal que tem, assim como os tardígrados, uma cabeça e um tronco alongado, e também, lateralmente, vários lobópodes. Só que enquanto que os tardígrados têm apenas 8 lobópodes, 4 de cada lado, os onicóforos vão ter vários. Olha só, aqui. Vão ter um monte de lobópodes parecendo uma lacraiazinha. Tá? Eles vão ter papilas na superfície do corpo que vão dar a ele um aspecto aveludado e por isso são chamados popularmente, principalmente o termo em inglês, de vermes veludo. Tá? Esses animais eles são bem maiores que os tardígrados,
Uma coisa que eu esqueci de falar dos tardígrados é que eles podem habitar tanto água salgada quanto água doce. A gente, inclusive, quando tivermos voltado à normalidade, voltado às aulas práticas, a gente vai ter uma prática desses bichos. A gente tem aqui um onicófora, nós temos onicófora na nossa coleção. E daqui a pouco eu vou contar a historinha desse onicófora que a gente tem na nossa coleção. E a gente vai tentar ir lá no Tauaí, catar a água lá e de repente a gente dá a sorte de achar um tardígrado nadando na água, tá? Cruzar os dedos. E cruzar os dedos para esse retorno ser o mais rápido possível, né? Bom, voltando aqui para os onicófora, esses animais são bem maiores que os tardígrados, enquanto os tardígrados têm menos de 1 milímetro de comprimento, aqui a gente está falando de meio até 20 centímetros de comprimento. O corpo aí vai ter de 13 até 43 pares de lobópodes, tá? E o tronco, né? E a cabeça vai ter algumas estruturas aí. Vai ter essas duas antenas aneladas, olha só, são cheias de anéisinhos aqui. Vai ter olhos simples, e aí os olhos estão aqui nas laterais. Não é isso aqui que vocês estão vendo, não. Vai ter olhos, uma mandíbula que vai ficar dentro da cavidade bucal aqui, e com um lábio circular, tá? E aí aqui eu tenho a boca, um lábio circular. Opa, ficou horrível esse desenho. Um lábio circular, nossa senhora, tá pior ainda. Desenhar com a mesa digitalizadora não é um processo rápido. Aí, agora sim. Um lábio circular aqui nessa boca. Os olhos estão nas laterais, são bem pequenininhos, olha só, aqui é só um pontinho. E essas coisas que chamam mais atenção aqui, aqui e aqui, olha só, nesse bicho vivo, são as papilas orais, tá? Que são a terminação daquilo que a gente chama de glândula de muco. E essa glândula de muco é extremamente importante na vida de um onicófora. E uma coisa interessante também é que a gente tem inclusive espécies de onicófora que são tipicamente endêmicas daqui do Pará, como esse bichinho aqui. Esse bichinho se chama Epiperipatus tucupi. Tucupi justamente por causa da planta que é típica daqui do Pará, né? E aí esse cara aqui, que eu não vou arriscar pronunciar o nome dele, batizou essa espécie aqui de Epiperipatus como Epiperipatus tucupi. Esse é um bichinho daqui do Pará. Bom, como é que é a morfologia interna desses animais? Eles vão ter então esses tentáculos, essas antenas aneladas, duas, as papilas orais, tá? E aí dessa papila eu tenho uma quantidade imensa de glândula de muco. Olha só, no lado esquerdo aqui ela está dissecada, está aqui em rosa, deixa eu colocar o rosa então. Eu vou ter aqui então essa glândula de muco enorme, porque ele precisa produzir muito muco para poder se alimentar. A boca é ventral, opa, deixa eu mudar de cor aqui, apagar, colocar um verdezinho. A boca ela é ventral, e aí eu vou ter um intestino tubular alongado até um ânus posterior, um reto e um ânus posterior, igual aos tardígrados e vários outros grupos, né? Glândulas salivares também, associadas aqui à boca, dos dois lados. Olha só aqui o cordão nervoso. Eu vou ter então um cordão nervoso ventral, só que aqui ele está dividido em dois, né? Os dois estão no ventre, e aí de cada cordão nervoso saem inervações para cada um dos lobópodes, certo? Vou ter também glândula crural para excreta nitrogenada, né? O aparelho excretor desse animal. E vou ter também o aparelho reprodutor dele. Nesse caso aqui a gente está falando de um macho, que ele tem aqui o seu testículo, a vesícula seminal e o ducto espermático que vai levar isso aqui até o reto e ele vai liberar isso aqui no ânus, certo? E aí, nesse sentido, é parecido com o tardígrado, você tem um único poro posterior. Bom, e aqui eu tenho várias fotos de onicóforos de espécies diferentes. E aí vejam que os filhotes, eles
já nascem com a morfologia muito semelhante à morfologia dos adultos. Então a diferença é que ele vai ganhando volume, vai ganhando massa, vai ganhando tamanho. E aqui até que não, mas uma outra curiosidade lá dos tardígrado em relação a isso de crescimento é que os tardígrado eles já nascem com o mesmo número de células que eles vão ter ao longo de toda a vida. Essas células eles só vão aumentando de tamanho e o bicho, em decorrência, aumentando de tamanho. E aí eles habitam principalmente esse ambiente aqui, assim, a serrapilheira, né, o chão de florestas entre troncos podres, galhos, etc. Tá? Tronco de floresta sempre é um ambiente úmido. Eles são predadores vorazes, e aí eles vão se proteger contra a perda de umidade com essas escamas. Aqui a gente tem a eletromicroscopia de varredura da superfície do corpo desse animal, mostrando várias escamas aqui, protegendo a superfície do corpo dele contra a desidratação. Aqui a gente está vendo, portanto, os animais eles ganhando aos pouquinhos o ambiente terrestre. Os tardígrados ainda estão na água, mas eles agora conseguem habitar ambientes com a quantidade de água menor e que, portanto, quando seca, ele entra em criptobiose. Quando a água volta, eles voltam à atividade. Os onicóforos já não dependem mais de um ambiente aquático, mas eles ainda dependem de um ambiente muito úmido, porque eles têm uma grande perda de umidade, né? E essa perda de umidade ela é um pouquinho minimizada pela presença dessas escamas, mas ainda assim isso não confere a ele uma impermeabilização completa, tá? Isso dá a ele esse caráter aveludado e a gente vai ter essas bolinhas aqui, são papilas, que são estruturas sensoriais. Em cada uma dessas papilas a gente tem esse conjunto de escamas e uma cerda na pontinha aqui. Essa cerda aqui é um pelinho para ele sentir o ambiente, tá? Ele precisa sentir muito bem esse ambiente, porque ele é um baita de um predador em ambiente noturno. E aí essa é a parte muito legal desses bichos, que é como eles predam. Tomar uma água aqui. Esses animais predam da seguinte forma. Aí agora sim, finalmente, chegando aqui às tais papilas orais. Então essa estrutura aqui se chama papila oral. Ele vai ter uma de cada lado da cabeça, tá? Aqui também, papila oral. E ele vai ter aqui também, extremamente importante para a alimentação, as antenas anelares, antena anelar. Ok, como é que funciona? Esse animal ele é praticamente cego, ele só enxerga tons de luz e tal, ele não consegue formar uma imagem direito. Os olhos dele são muito rudimentares porque esse bicho caça à noite, no escuro, no chão da floresta. Ele vai andando com seus lobópodes e percebendo o ambiente com a antena. Uma vez que ele percebe o ambiente e percebe, portanto, a presença de uma presa, seja ela um grilo, seja ela uma barata, geralmente um inseto pequeno assim, ele rapidamente vai utilizar todo esse muco que ele produziu nessas glândulas de muco e ele vai esguichar esse muco por onde? Ele vai esguichar esse muco através aqui da papila oral. Essa papila oral, então, ela vai funcionar como duas pistolas d'água, dois jatos de água, só que agora não é água, é uma cola adesiva. E aí ele vai esguichar isso aí e ele vai jogar esse muco, essa cola, na sua presa. E aí, quando dentro do corpo dele, ela é líquida, né? Ela é meio viscosa, mas ela é líquida. E aí, a questão são algumas substâncias que quando entram em contato com o ar, elas se solidificam muito rapidamente. Elas assumem uma forma muito elástica, de uma velocidade muito rápida. Então, ele cria cordões, ele amarra, ele prende, ele imobiliza essas presas com esse muco. E aí ele esguicha isso na presa até acertar, essa presa fica imobilizada, ele vai então, anda até ela, coloca as mandíbulas para fora e vai dilacerando ela e comendo os pedacinhos.
É um negócio bem diferente. E tem esse vídeo aqui, que agora eu quero que vocês façam uma outra pausa para assistir, que é muito legal. Tem inclusive a narração do David Attenborough, que é fantástica, de onicóforos predando. A narração está em inglês, infelizmente não tem legenda, infelizmente eu não posso fazer aquilo que eu costumo fazer nas minhas aulas, que é colocar o vídeo e ir comentando, e ir traduzindo, porque o YouTube não deixa, graças à política de copyright dele, mas apenas pelas imagens e por tudo isso que eu falei até agora, vocês vão entender o que vai estar acontecendo no vídeo, tá? Então pausa na videoaula aqui, novamente vão para lá, assistam esse vídeo aqui dos onicófora predando, beleza? Vocês viram agora o vídeo então, né? E aí, contar agora uma historinha para vocês. Vou até mudar aqui. E aí, eu vi onicófora no mato, no campo, algumas poucas vezes, acho que umas 3 vezes. São animais bem raros. E bem difíceis de serem vistos, principalmente porque eles são ativos à noite, né? E aí, numa dessas vezes, na última vez que eu vi, foi essa vez que tá as fotinhas que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu estava na Rebil Tapirapé. Quem acompanhou a palestra que a Alessandra, Raquel e eu demos na sexta-feira passada, pode ver melhor um pouquinho sobre a Rebil Tapirapé. E aí lá, eu estava coletando cupim, quebrando um tronco, e na hora que eu estou quebrando um tronco lá, caçando cupins, e assim, um grupo de cupins bem legal e tal, que eu tinha coletado muito pouco, quem que eu vejo lá, nesse tronco, escondidinho, quietinho lá? Um onicóforo. E aí aconteceu uma coisa que até então eu nem sabia que esse bicho fazia, e eu acho que não existe registro na literatura sobre esse tipo de comportamento, que é ele usar a glândula de muco não apenas para predar, para caçar algum alimento, mas também como defesa. Quando eu quebrei ali o lugar em que ele estava e ele foi exposto, ele virou, levantou a cabeça, olhou para mim, olho no olho, assim, eu estava com o tronco bem próximo, assim, e ele foi e esguichou na hora, e eu só tive tempo de fechar o meu olho, acertou o meu olho esquerdo, e na hora, assim, o negócio acertou o meu olho, eu, com o tamanho que eu tenho aqui, comparado ao tamanhozinho de um onicóforo, eu não consegui mais abrir o olho, de tão forte, de tão eficiente que é essa cola que os onicófora produzem. Eu não consegui abrir o meu olho. Olha só, mostrando aqui a imagem, as fotinhas para vocês. Então tá aqui o tronco, eu estava catando os bichinhos aqui, deixa eu usar um amarelo para dar mais destaque. Estava caçando os bichinhos aqui, e aí de repente olha o onicófora aqui dentro, o encontro com ele. Aí nesse momento aqui, foi o momento aqui, tá, cadê? Aqui tá a cabeça dele. Aí nesse momento ele vai, estica a cabeça dele para o meu lado. Aqui está o corpo dele para a gente ver com mais detalhe. Olha só o corpo dele aqui. Isso aqui é muco dele mesmo, tá? Depois dele ter me acertado. Ele não está machucado não, ele só está levantando essa parte. A gente não machucou ele. E aí ele foi e esguichou. Dá para ver aqui pedaços de fragmentos aqui de muco na minha sobrancelha, fechando aqui os meus olhos. E eu não consegui abrir o olho. Isso foi um negócio muito legal, assim, que a alegria de ver um bicho hiper raro, assim, um comportamento que até então eu nem sabia que existia. Enfim, e outra coisa meio bizarra, assim, também, me passou o seguinte pensamento, assim, uma coisa de biólogo. Rapaz, será que eu vou virar um estudo de caso como o primeiro ser humano a ficar cego no mundo graças a um onicófora? Mas depois eu peguei água e fui lavando, é solúvel em água. Aí eu fui lavando e pronto, tava tudo certo. Eu arranquei essa cola aí, nem ficou ardendo, nem nada não. Mas é um negócio muito legal. Sabe? Enfim, casos à parte, bora voltar para nossa aula aqui. E aí, bom, esses são os onicófora, tá?
A gente viu então esse grande grupo aqui chamado de Panartrópoda, né? Os Onychophora, deixa eu mudar a corzinha aqui de novo, os Onychophora, os Tardígrada, e o próximo grande grupo aqui são os Artrópoda, que estão, como eu falei, divididos em 3 grandes grupos, Chelicerata, Myriapoda e Pancrustácea, certo? Os Artrópoda são esses artroarticulado, deixa eu apagar aqui para ficar retinho, artroarticulado, poda, pés, pé. Ele tem pés articulados. Olha só, eu tenho articulações aqui em cada pernazinha dele, certo? E aí essas articulações, o movimento coordenado dessas articulações que vai fazer com que esse bicho caminhe. Os artrópoda, são o grupo dominante, né? Eles estão divididos em 4 grandes grupos aí que a gente vai tratar cada um deles nas próximas aulas. Nós temos ali os Chelicerata, que são os límulos e os aracnídeos, né? Os carrapatos, aranhas, escorpiões e outros. Os Myriapoda, as lacraias e os gangugios, piolho de cobra, centopeia. Os crustáceos, como o siri, caranguejo, camarão. E os hexápoda, que são os insetos e outros. Ok? Todos eles aí vão ter o que em comum? Um exoesqueleto quitinoso e apêndices articulados, portanto, artrópoda. Opa, faltou o H aqui. Artrópoda. Ok? Vão ter também sempre um par de antenas, mesmo que essa antena seja perdida em algum momento, e olhos compostos. Tá? Esses bichos vão se valer da visão também, pelo menos a priori. Pode ser que algumas espécies tenham perdido a visão, principalmente espécies parasitas, né? E aí a gente vai ter esse grande grupo aqui, os Chelicerata, e esse grande grupo aqui formado por Myriapoda, Crustácea e Hexápoda, que são aqueles bichos que têm mandíbulas. Então os mandíbulas são os Mandibulata e os Chelicerata, então Mandibulata tem mandíbula. E os Chelicerata têm quelíceras. Quelícera. Ok? Então nós temos animais com quelícera, os Chelicerata, e os outros, que todos eles têm mandíbulas, Mandibulata. Tá? E aí dentro dos Mandibulata nós temos os Myriapoda e Crustácea e Hexápoda. Aí a gente vai ver depois que Crustácea é um grupo parafilético, porque Hexápoda está dentro dele. Tá? A mesma coisa que acontece ali com aves e répteis. Bom, uma coisa importante da gente falar de artrópoda, como o próprio nome está dizendo, de articulado, o que está articulado? Eu tenho segmentos articulados. E esse processo de segmentação do corpo a gente vai chamar de tagmose. Tá? Por quê? Isso vem da palavra tagma, que significa conjunto de segmentos. Então, olha só, aqui a gente tem uma aranha, uma lagosta, um pitu, alguma coisa assim. Aqui a gente tem um inseto e uma lacraia. A gente tem conjuntos de segmentos. Isso aqui é um segmento, tá vendo aqui essas linhas aqui no exoesqueleto, né? Todos esses aqui são segmentos, certo? Mas aí, todo esse conjunto de segmento aqui se chama abdômen. Abdômen. E aí aqui também a gente tem esse conjunto de segmentos que é o abdômen. E aqui também a gente tem o abdômen. E aí, aqui a gente tem um tórax. Aqui a gente tem um tórax. E de onde saem as pernas e uma cabeça, certo? E outros grupos aí, esses dois tagmas, cabeça e tórax, estão fundidos, que é o caso aqui dos crustáceos e das aranhas. A cabeça, onde estão os apêndices sensoriais e a boca, está fundido com os segmentos
de onde saem os apêndices locomotores, nos dois aqui. Aí nesse caso, nesses dois casos aqui, a gente vai ter uma cabeça, céfalo, e um tórax. A gente vai ter um céfalotórax. Eu vou voltar a esses nomes mais para frente, tá? Só para vocês irem se acostumando com esses nomes desses tagmas. Aí, então a gente tem ou cabeça, tórax e abdômen, ou cabeça e tórax fundidos num cefalotórax e abdômen, ou ainda eu posso ter aquele mesmo padrão do zonicófora e tardígrada, que é uma cabeça e eu não tenho um abdômen desprovido de apêndices locomotores e provido de vísceras. As duas coisas estão todas juntas num tronco, né? Então tudo isso aqui é chamado de tronco. Então eu tenho um tagma, que é a cabeça, e um outro tagma, que é o tronco. Ou eu posso ter um bicho que tem um tagma, que é um cefalotórax, e outro tagma, que é o abdômen. Ou, ao invés de ser um cefalotórax, está tudo separadinho. Cabeça, tórax e abdômen. Certo? Então, os artrópodes eles vão ter sempre essa organização, conjunto de segmentos que formam um tagma. Tá? E aí cada tagma tem a sua função específica. E aí, percebam que com isso a gente encerra finalmente aquilo que a gente chama de a conquista do ambiente terrestre, né? A gente viu lá em Zou 1 que praticamente, vou até mudar aqui, nós vimos em Zou 1 que praticamente todos os grandes grupos são de animais marinhos, né? Sejam eles de mares ou de oceanos, muitos grupos de água doce, mas são sempre animais aquáticos, né? Quando havia animais que habitavam o ambiente terrestre, isso era mais exceção à regra e principalmente estavam sempre restritos a um ambiente úmido, com água em abundância ou esse caso aí de poças temporárias ou então animais que com capacidade de resistir à perda de água, vivem na água e aí conseguem resistir quando essa água evapora, como é o caso dos tardígrados entrando em criptobiose. E aí, com os artrópodes acabou isso. Com os artrópodes a gente tem agora grandes grupos que são majoritariamente terrestres, ou muitos deles exclusivamente terrestres. Então esses animais conseguiram vencer todos os obstáculos à vida na Terra, e isso aí foi um processo que levou milhões de anos para acontecer, porque é um processo muito complicado. Existem muitas restrições. Viver aqui fora da água, levando em consideração que nós, enquanto vida, a vida surgiu na água, sair da água e conquistar o ambiente terrestre envolve vencer uma série de restrições. Quais são essas restrições? Aqui a gente tem flutuações muito maiores de temperatura, né? Extremos muito maiores de temperatura. A água é um excelente isolante térmico, ela amortece essas variações, né? Nós temos o problema do controle osmótico, e aí, portanto, a gente precisa que esses animais, até então, que são aquáticos, as excretas eram principalmente à base de amônia. A amônia é muito mais fácil de ser excretada desde que eu não me falte água, porque a amônia ela precisa estar diluída em muita água para ser excretada. Quando eu vou para o ambiente terrestre, eu não posso jogar muita água fora, porque eu não estou imerso em água. Então eu preciso de outro tipo de excreta nitrogenada, e aí ao invés de amônia eu vou utilizar ureia ou até ácido úrico, como alguns organismos usam. Que aí a quantidade de água ela é necessária para diluir essas excretas para serem eliminadas. Ela é muito menor, mas é muito mais complicado metabolicamente fazer isso, né? Outra coisa é, todo mundo que já nadou na piscina, já brincou na piscina, sabe que dentro da água você consegue levantar uma outra pessoa, levantar pesos e tal, muito mais facilmente, porque a água dá sustentação.
Agora, aqui no ambiente terrestre, a gente tem um problema de sustentação física do corpo. A gente precisa de músculos mais potentes, de corpos muito mais preparados para aguentar um peso de nós mesmos muito maior. E sem contar também, no caso aqui, pensando os Echidiozoa, eles têm que aguentar o próprio peso e aguentar o peso do exoesqueleto. E aí pensa, vários organismos aí, como por exemplo siris, caranguejos e tal, ainda tem o peso desse exoesqueleto que está impregnado de carbonato de cálcio, uma verdadeira armadura, pesada para danar. Lembrem-se lá dos tardígrados, eles simplesmente liberam os gametas e esses gametas vão nadando até o corpo da fêmea. Agora aqui não, a gente não consegue liberar gametas aéreos, né, que vão voando até encontrar o oviduto. A gente precisa de outros mecanismos de dispersão desses gametas e depois da fecundação das larvas e dos adultos também para outros ambientes. O problema também da diluição desses produtos metabólicos, como eu falei lá, por exemplo, o caso das excretas nitrogenadas. E enquanto a gente tem lá os briozoa, por exemplo, que vão pegar material em suspensão, estão ali, os porífera que estão simplesmente paradinhos ali, só movimentando a água e capturando esses nutrientes que estão ali, essas partículas que estão na água. Aqui não tem disso. O alimento está ali e eu tenho que ir lá e procurar esse alimento e achar e consumi-lo, né? Então, é um monte de restrições aí que esses bichos têm que lidar, novas em ambiente terrestre. Eu coloquei essa figura, a resolução dela está ruim, mas eu acho ela muito didática e eu não achei nenhuma outra tão didática quanto, então perdoem aí a baixa resolução da imagem. E aí, o objetivo aqui é exemplificar a dificuldade disso. Olha só, a gente tem então, no período pré-cambriano, alguns grupos aqui como os trilobita, que a gente vai ver na aula passada, eles surgiram aí nesse período pré-cambriano e foram completamente extintos ali no máximo até o período Triássico. Essa linha aqui, deixa eu usar a mesma cor aqui. Essa linha aqui em azul escuro, né? Eles vêm aqui e são extintos aqui até no máximo no período Triássico. Animais completamente aquáticos. Depois surgiram os antozoários. Os antozoários aqui, né? Os crinoides também, os cefalópodes, dentre os moluscos, e os equinodermos, aí, como as estrelas do mar. Surgiram aqui no período cambriano, tem uma grande diversificação aqui durante o Paleozoico, e no Mesozoico há uma diminuição imensa do número de espécies. Tem vários representantes vivos, mas numa diversidade muito baixa comparado com outros grupos aqui. Por quê? A grande maioria da fauna do Paleozoico, ela, para não dizer exclusiva, né, é de animais, o quê? Aquáticos. E aí o que a gente vê nos verdezinhos aqui agora, tá? Nos verdezinhos aqui, que a gente vai chamar de fauna moderna, que começou lá no período Ordoviciano, e aí, enquanto que a fauna do Paleozoico, nesse período aqui, ela vai ser drasticamente reduzida, é um período em que essa fauna moderna ela aumenta e muito em termos de número de espécies, principalmente graças à conquista do ambiente terrestre por invertebrados do grupo dos Echidiozoa, principalmente os insetos. Tá? Então, os insetos vão fazer com que a gente tenha uma grande diversidade, e, claro, vários outros grupos de ambiente terrestre, como as aves, mamíferos, etc. Tá? Então, a gente tem uma grande diversificação da vida na Terra, dessa chamada fauna moderna, a partir ali do período Triássico e com a plena conquista do ambiente terrestre. E aí, com isso, a gente encerra toda essa lógica aí de pensando os animais como grupo dominante, né? Os metazoa aqui. E aí, quando a gente olha para essa figura aqui, a gente vê que dos vários grupos aí, esse aqui é terrestre,
terrestre, aquático, terrestre e aquático. E aí aqui aquático e esses outros aqui também terrestres. A gente vê que no mínimo 2 desses grandes grupos aí de animais, os mais diversificados que existem, são animais com espécies majoritariamente, esmagadoramente terrestres. Tá? Então, uma vez que a gente conseguiu superar essas barreiras, bom, a diversidade foi lá em cima. E aí, por isso, quando a gente olha ambientes naturais, principalmente ambiente de floresta, todas essas partes verdes aqui, a superfície terrestre, a superfície fora da água, ela está dominada por artrópoda. Né? E aí, por isso que daqui para frente a gente vai tratar desses bichos com muito mais atenção e carinho. É isso. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Espero que vocês tenham assistido também o material suplementar, os outros vídeos. Leiam, estudem. E outra coisa, se cuidem, fiquem em casa, evitem sair. Se for sair, não se aglomera. Se tiver que sair, use máscara. Use máscara de qualidade, use máscara PFF2. Na aula passada eu falei onde adquirir. Se alguém tiver dificuldade, pode falar comigo que eu tiro algumas dúvidas e tal. Eu estou aqui muito feliz. Semana passada eu tomei minha vacina, a primeira dose da vacina. E aí isso inclusive atrasou um pouco mais aí o cronograma para gravar as videoaulas, que eu tive aquela porrada da AstraZeneca, que o povo chama de AstraSoneca, né? Mas dorzinha gostosa, viu? Porque é um sonho finalmente, uma expectativa desde março do ano passado. Estava na expectativa dessa vacina, principalmente essa vacina. Finalmente essa vacina chegou, tomei minha primeira dose, estou ansioso pela segunda dose, apesar de já ter tomado a primeira dose. Vou continuar aqui, saindo de casa só quando for estritamente necessário. Quando eu sair, vou pegar ali minhas PFF2, tem um conjuntinho que eu vou revezando eles ali, e aí cada uma delas fica ali uns 5 dias quietinha, até ser novamente usada. Coloco minha PFF2, saio, vou fazer exercício, vou no supermercado, volto para casa e sempre usar álcool gel, enfim, todo esse procedimento que vocês já sabem, todo mundo a essa altura do campeonato já sabe o que tem que fazer, só precisa, galera, não normalizar as milhares de vidas perdidas todo dia. Se cuidem, tá? Pensa não apenas em você, pensa no próximo, pensa em toda essa cadeia de contato que existe, tá? E espero que você fique bem também, espero que não entre em paranoia, em neura com todo esse mar de notícia ruim que está tendo. A gente vai superar isso, a gente está superando isso. Vai demorar um pouquinho aqui no Brasil, infelizmente, porque o presidente não comprou vacina, mas enfim, uma hora a gente supera tudo isso e a gente volta a se encontrar ali na Unifespa, volta a frequentar o laboratório, volta a ver esses bichinhos legais aí na lupa e discutir melhor, e eu pego vocês e vou levar para campo, vou levar para o mato, tá bom? Se cuidem, até a próxima aula.